Fala galera, F11 falando, decisão no Beira-Rio, Libertadores da América, Inter e Bahia, só um dos dois vai passar para a fase de mata-mata da Libertadores. É decisão hoje no Beira-Rio, daqui a pouco, frio, chuva, mas com certeza terão lá 40 mil colorados para apoiar o time nesse jogo decisivo. Vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, sobre essa grande decisão, Libertadores da América. Mas antes de mais nada, já clica ali no like, deixa seu like, por favor, é importante aqui pro canal. E se você não é inscrito, venha pra cá, venha fazer parte das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. Venha pra cá, pensamento positivo, né? E se você já é inscrito, meu muito obrigado, continuamos firmes e fortes. E também acione o sino para receber as notificações e deixe seu comentário pra gente trocar aquela ideia bacana sobre o nosso amado, estimado Colorado. Vamos lá, vamos falar decisão do Beira-Rio, Libertadores, Dário Colorado. Antes de mais nada, vamos lá, solta a vinheta! Então, galera, é isso aí. Jogo decisivo no Beira-Rio, decisão na nossa casa. O Inter precisando pelo menos do empate no jogo de hoje para poder se classificar na segunda posição do seu grupo para a próxima fase. E aí é outro tempo, vai dar um tempo a gente se reorganizar, né? Vem aí esse Super Mundial e aí depois nós vamos então poder dar continuidade a esse trabalho, retomar algumas coisas que de repente ficaram pelo caminho nesse processo de início de Brasileirão, né? Com Copa do Brasil, com Libertadores, o Inter foi, né? Parece que se deteriorando, foi, né, perdendo vigor, não foi se encontrando e percalço, tanto é que vem grande dificuldade no brasileiro, na pontuação da tabela, muito aquém do que a gente esperava, né? E o Inter, então, necessita hoje, esse é um passo muito importante, né? Para que o Inter se classifique nesse jogo contra uma direto, nesse enfrentamento direto com o Bahia em casa, o Inter passe para a sua fase da Libertadores, né? O Inter que chegou nessa condição tendo um tropeço em casa contra o Nacional, que foi naquele empate que buscou o 3-3, que na verdade foram 2 pontos perdidos, por isso que hoje nós poderíamos já estar numa condição de classificados, né? Mas também vamos entender que buscamos pelo menos o empate, talvez aquele ponto, né? Somado, claro, com a vitória lá contra o Nacional, que também foi muito importante, foi um jogo de importância, decisivo naquele momento, e que o Inter superou, deu uma condição hoje do Inter trazer esse jogo para casa contra o Bahia, com essa vantagem do empate, que pode, claro, ao fim do jogo, né? Esperamos a vitória colorada, mas ao fim do jogo ela pode ser o suficiente para nos dar essa classificação, que é o que importa nessa noite de hoje, né? Uma noite fria, uma noite gelada em Porto Alegre, né? Mas com certeza o Beira-Rio estará rugindo, estará quente, né? No apoio da torcida colorada ao time, que optou na última rodada do Brasileirão, né, por levar um time para Recife totalmente reserva. No final do jogo estava com um terceiro time, né? Chegou a botar Iago Alves, Otávio, né? Quer dizer, o Inter realmente dando um peso grande, o valor necessário para este jogo. Mas para que essa estratégia toda, esse sacrifício no Brasileirão, né, tenha o seu valor, para hoje nós temos que confirmar dentro de campo, né? E com isso tivemos a volta de jogadores importantes, já descansados, para poder hoje praticar o seu melhor futebol. Então o Inter deve ir a campo para o jogo de hoje com essa formação. O Antony, né, que parece que não está 100%, mas é ainda a melhor opção. E vamos esperar que ele possa fazer um jogo seguro e tranquilo. E na Aguirre, na lateral direita, aí temos o Vitão, o Juninho e o Bernabé. Aí devemos ter a abertura de meio de campo, né? Com o Fernando, retornando, né? Uma experiência muito importante ali. Às vezes, talvez até ele possa vir compor, como faz algumas vezes um terceiro zagueiro, liberando mais os laterais, né? Essa movimentação que o Roger às vezes faz com o Fernando é bem importante, até pela qualidade dele na saída de bola. Bom, aí nós devemos ter o Thiago Maia numa segunda função, que eu imagino. Ou seja, a gente chama jogando com os 3 volantes, né? Porque teria o Bruno Henrique, que eu acredito que joga um pouco mais aberto, talvez pela direita, né? Acho que é esta a formação que o Roger deve fazer. E aí estão se tornando 3 volantes. Mas eu acho que o Thiago Maia, né, e o Bruno Henrique, apesar de características
de defensivas, de força e tudo, são jogadores com capacidade técnica, com uma leitura de jogo, né? O Bruno Henrique não vem numa boa fase, mas nos seus melhores momentos ele tem uma conclusão forte, chega perto da área. O próprio Thiago Maia tem gols entrando na área, participando de jogadas dentro da área, né? Então eu acho que essa questão de colocar uma denominação e colocar dentro de uma caixa determinado jogador, claro, ele não vai ser goleiro, não vai ser zagueiro, não vai ser... mas nas tarefas de meio de campo, ele tem suas valências e suas qualidades para se desprender um pouco mais quando necessário, para ficar um pouco mais quando necessário. Então, eu acho que é nisso que o Roger está confiando, além de experiência para esse jogo, para esse momento decisivo, né? Então, ele deve jogar ali então com o Fernando, o Thiago Maia um pouco mais à frente, na direita o Bruno Henrique, o Alan Patrick, o Wesley pela esquerda, e na frente devemos ter a volta do Borré, né? Claro, o Borré já não vinha numa fase muito boa, quando se machucou, se lesionou, né? Agora vai estar retornando de lesão, mas num jogo pesado, num jogo decisivo, né? Já não temos aí o Ener Valencia, o Ricardo Matias, que vinha numa boa sequência, se lesionou, né? O Luca não tem dado uma resposta suficiente, não tem, talvez, o tamanho necessário para esse jogo, então a utilização do Borré passa muito por isso, né? Acho que ele começa, inclusive, a partida, e vamos ver o que ele, no decorrer do jogo, como é que ele vai aguentar o tempo de jogo, a sua condição diante desse retorno, né? Essa eu acho que é a formação do Inter. Talvez, o que poderia acontecer? O Bruno Henrique vem para essa função que a gente fala que seria do Thiago Maia, de segundo homem, né? O Wesley para a direita, o Thiago Maia na esquerda, o Alan Patrick centralizado e o Borré na frente. Também é uma situação que o Roger já testou desta forma, né? Não sei, eu acho que o Wesley ele funciona bem nos dois lados, mas ainda acho melhor ele lado esquerdo, fechando para o meio. E aí eu botaria ali o Bruno Henrique com o Thiago Maia nessa saída. Mas os jogadores são esses, vamos ver como é que vai ser essa distribuição em campo. É assim, pelo menos, que eu imagino. Tem o Gustavo Prado, que poderia entrar nessa formação, mas eu acho que é pro decorrer da partida que isso pode ter esse ingresso do Gustavo Prado, que eu acho que é o 12º jogador nesse momento, né? Esperamos um Bahia, claro, buscando o resultado, ele tem a necessidade da vitória, né? O Bahia é um time de posse de bola, de um meio de campo de qualidade, de toque de bola, né? O Bahia não dá chutão, o Bahia tem que sair jogando, e o Inter então tem que buscar, porque o Bahia também joga com as linhas altas defensivas, e talvez para isso esse jogo rápido do Inter, essa transição rápida, buscando de repente a infiltração do Wesley principalmente, né? Num passe longo, num passe agudo, a troca de passes com a ultrapassagem do jogador de meio para aquele que toca a bola, né, tocar e passar, né? É importante essa questão do Inter na recuperação da bola, porque o Bahia com certeza é um time de posse de bola, apesar de jogar fora, ele vai querer vir, vai fazer uma marcação alta. O Inter tem que ter muito cuidado na sua saída de bola também, né? Se precisar, o Inter joga também, às horas do resultado, não vamos jogar pelo empate, mas nós temos que saber, tem que ter inteligência. Então, às vezes, se tá apertado, joga a bola, não tenta sair em todas, que daqui a pouco pode dar o problema, né? E aí fazemos nós a marcação lá dessa segunda bola para poder chegar ao gol, porque o Inter fazendo o gol dá uma vantagem maior ainda, né? Nesse jogo, que com certeza vai ser difícil pela qualidade do adversário, pela necessidade que o adversário tem, pelo tamanho do jogo, né? Mas o Inter eu acho que vem forte, o Inter vem com qualidade para esse jogo, né? O Inter já tem, eu espero ver o entrosamento, a aproximação, né? Jogadas rápidas, jogadas de triangulação, ultrapassagem dos laterais, né? Seria muito importante essa combinação dos jogadores de meio que se aproximam dos laterais, do próprio Wesley, o Bruno Henrique de um lado, né? Poder ter essa ultrapassagem, esse jogo também eu acho que é fundamental, e a gente ter todo cuidado. E o início de jogo, né? Porque o Inter vem sendo marcado por entrar em campo, né, seja dentro de casa ou fora, às vezes dormindo, precisando, né, como eu disse em vários vídeos, né, tomar um tapa, alguma coisa para acordar. Não. Vamos entrar ligado já. Toma o tapa no vestiário, toma o tapa na entrada em campo, né, e entra ligado, entra já focado no jogo. Nós não podemos dar qualquer brecha para ficar depois tendo que ficar correndo atrás, que é tudo mais difícil, né, é tudo mais estressante, ainda mais num jogo que hoje saiu um classificado e um fora da Libertadores. Isso é um fato, né? Ou Inter ou Bahia. Esperamos que o Inter
claro, consiga esta classificação, né? Então, é fundamental o apoio da torcida colorada, a gente está firme nesse momento, é o jogo de hoje, né? A gente sabe que tem algumas questões pra gente ponderar, o time não vem bem, vem em altos e baixos, né? Não vem o grupo também, falta um pouco de grupo, mas hoje a gente tem que esquecer isso, focar no jogo de hoje, no que importa, que é essa classificação, né? Classificação colorada para a próxima fase, que aí nós já vamos dar esse passo, depois vamos cuidar nos últimos jogos do Brasileirão ali, antes dessa parada pro Super Mundial, a gente trabalhar bem esses jogos pra gente também ficar numa posição mais confortável na tabela do Brasileiro, para aí sim, na retomada da temporada após o Super Mundial, a gente aí poder vir com força nova, quem sabe com contratações, né? E a gente poder aí ter uma sequência boa, tanto em Libertadores, tanto em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. É isso que a gente espera. E hoje é o Inter, é a torcida, todos ao Beira-Rio, com frio, com chuva. Vamos lá, é hora de Colorado tá lá dentro, né? E pro Beira-Rio rugir. Então, Dário Colorado, tamo junto, sempre a vitória!